falar da eleição do Alexandre de Moraes como uma das pessoas, como um dos heróis do mundo, segundo o Financial Times, né? Isso é bom, isso é ruim, colocar ele nesse patamar? Eu sempre acho ruim colocar uma pessoa como herói, como extra gente, assim, como um cara mais do que um ser humano, sabe? É um herói. Financial Times inclui Moraes entre as 25 pessoas mais influentes do ano na categoria Heróis. O jornal britânico divulgou lista nesta sexta-feira. Segundo a publicação, o ministro do STF enfrentou tentativa de golpe em um momento em que outros países capitularam diante de autocratas. Vamos ver aqui o videozinho que explica um pouco como é que foi essa premiação. Gente, vamos seguir aqui agora, 12h52. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi considerado uma das pessoas mais influentes deste ano pelo jornal britânico Financial Times. Moraes aparece na categoria Heróis, e esse é um perfil publicado pelo jornal que diz o seguinte, que o ministro se tornou um símbolo de democracia e justiça no Brasil, e que, junto com os colegas da primeira turma do STF, se recusou a endossar a tentativa de golpe de Estado, do 8 de janeiro, fazendo uma relação com o julgamento e a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente. Esse texto foi escrito pela historiadora Lilian Schwartz, que também destaca as ações de Moraes para confrontar ataques ao sistema eleitoral, para desmantelar redes de desinformação e responsabilizar figuras públicas. Mas diz também que a crescente centralidade das decisões, o uso de instrumentos jurídicos excepcionais e o amplo alcance das ações judiciais evidenciam uma tensão entre firmeza e excesso. Na mesma categoria, o jornal destacou, entre outros nomes, a escritora canadense Margaret Atwood, a atriz ativista americana Jane Fonda e também temos aqui a cientista dinamarquesa Lotte Bjerre Knudsen, que trabalhou no desenvolvimento das canetas emagrecedoras. Para a categoria Líderes, Financial Times escolheu nomes como Suzy Wiles, que é a chefe de gabinete de Donald Trump. Também o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani. E a foto da Suzy Wiles? Que é o líder... Essa foto que puseram da Suzy Wiles. Eles são tensos, Bez, é isso que eu te digo. É uma energia que está constantemente, sabe assim, com a guarda levantada, como se alguma coisa fosse acontecer, você tivesse que ser duro e firme e tenso o tempo todo. E eu lembro que, cara, há uns 3 anos, você aqui no canal, você falou assim, porra, essa galera da extrema-direita envelhece mal pra caralho, né, cara? Como os caras muito envelhecem mal. E é por isso, cara. Porque é muito cortisol no sistema o tempo todo, sabe? Muito ódio, muito. Do Partido Populista Britânico Reforma. Categoria Criadores. Aparecem, por exemplo, uma das protagonistas do filme Wicked, né? Que é a Cynthia Erivo, muito conhecida mundialmente, e os cantores também, igualmente conhecidos pelo mundo, Bad Bunny e Rosalía, muito famosa, que inclusive gosta muito do Brasil. Bad Bunny que entrou aí em todas as listas de melhores do ano, tá? Calejão, qual é o símbolo que isso traz aí, hein? O Alexandre de Moraes está como considerado herói, né, por uma publicação como o Financial Times, e ele está fazendo o trabalho dele, né? Heróis eu considero outras pessoas, né? Tem muito mais gente que poderia levar esse predicado do que o Alexandre de Moraes está fazendo o trabalho dele, tá? Ok, ele foi o principal ali salvaguarda da nossa democracia, né, nesse período todo, desde as eleições ali, né, com as coisas que a polícia rodoviária estava fazendo, né, de bloqueios para que os nordestinos não pudessem votar, mas ser considerado herói, eu acho que sobe muito a cabeça, né, a gente ter uma pessoa, um indivíduo só, para resguardar a nossa democracia inteira e estar colocado né, no colo dele ali assim, a necessidade de fazer tudo, né, contra esses golpistas também, eu acho que algo que não é saudável para uma democracia, né? Não é saudável nem para a democracia, nem para o tecido social, concordo contigo. Foi um cara importante, continua sendo um cara importante, foi a despeito
das críticas, sobretudo considerando a vida pregressa dele, a atuação pública pregressa, aquele populismo penal barato de ele com facão cortando pé de maconha e os caralho, entendeu? Agora, também é indiscutível que nesse último período para cá, ele foi um sujeito firme, foi um sujeito competente e corajoso. E, sobretudo, Bezi, ele foi bem em momentos cruciais onde ele poderia ter ramelado. E se ele tivesse ramelado, as consequências seriam, assim, impensáveis. Principalmente, você é um cabra tão foda que é exatamente nessa situação que você já trouxe para o debate, que é, se durante aquela provocação de tentar impedir os nordestinos e tal, ele comete qualquer erro de tentar estender a duração do pleito, vamos levar, agora não vai acabar, vai durar 1, 2 horas a mais e o caralho, isso ia ter dado uma merda federal. Isso ia ter dado, porque aí, vocês mexeram na regra do jogo. Então agora, que caraca que isso poderia produzir. Nessa e em outras situações, ele foi muito bem, o Alexandre. Ele foi muito firme, ele foi muito capaz, ele teve uma leitura de cenário político, o que é absolutamente fundamental. Não acreditem nessa baboseira de que a posição de um magistrado do STF não pode ser política. Toda posição é política. Se ela vai ser político partidária ou se ela vai ser descarada, isso é outra coisa. Agora, toda posição é absolutamente política. Ele foi capaz de ler bem o cenário político, como eu vejo, o Moraes. E é, sim, digamos, um elemento importantíssimo no atual contexto, né? Que a gente... Crucial. Agora, o chamar de herói, Calejão, que me faz lembrar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro era o herói. Né? Vestiam ele com a roupa do super-homem, o Super Moro. Lembra do Super Moro? Então, aí eu acho que já vai numa temperatura, num volume que não é legal. Concordo. Presta um serviço, porque, como você falou, você pode imaginar o que isso vai mexendo com a cabeça da pessoa, sabe? Chega um momento em que, como eu vejo, isso é um desserviço. Agora, também acho que isso é parte das alas mais consolidadas democratas estadunidenses querendo cutucar o Trump. Entendeu? Por quê? O New York Times publicou recentemente, assim, explicitamente, o Brasil desafiou o Trump, ponto, e venceu. E uma foto do Lula sentado com, tipo assim, blow me, motherfuckers, tá ligado? Tipo, sentado assim como quem diz, aqui eu sou o patrão, e o Rubio e o Trump numa posição que geralmente você vê o Trump tentar colocar os interlocutores, um pouco desconfortável, um pouco tentando achar a posição do corpo, assim e tal. Então, como eu vejo isso? Tem uma boa parte, os democratas têm muita força, como vocês sabem, essa questão do sistema e o caralho, tem sistema para todo lado, de todos os tipos de posicionamento político. Mas os democratas têm muita força, dominam vários veículos de comunicação nos Estados Unidos, e como eu vejo, essa do Financial Times talvez seja um cutucão ali no Trump, porque não necessariamente precisaria botar o Alexandre de Moraes numa posição de tanto destaque. Agora, ele ganha tanto destaque, Bezi, porque a atuação dele, como você muito bem leu aí, passa a servir de referência para outros estados resistirem à sanha golpista da extrema-direita e dessas big techs. Então, isso é sim um estudo de caso, digamos assim, para o restante do mundo. Internacionalmente é importante, né? Ele ganha uma musculatura aí, né? Assim, as decisões dele, né, são exemplo para outros países, né? Eles deixam muito claro, tanto o New York Times como o Financial Times, que outros países, né, eles acabaram embarcando nessa senha golpista, né? E não punir as suas pessoas. E a gente teve, né, pela primeira vez, generais, altos comandantes, coronéis ali presos, né, no Brasil, coisa que nunca tinha acontecido. Né, eu acho que ele fez um trabalho espetacular, tá, pela nossa democracia e tal. Eu só me incomoda esse herói, né, sei, eu acho exagerado, mas é só isso. Ele fez um trabalho espetacular, foi o nossa salvaguarda ali da democracia por muito tempo, está sendo essa pessoa, está recebendo toda a porrada, ele, né, com lei Magnitsky, com ataques, com, né, a hate de todo tipo,
E sim, é uma pessoa importantíssima, é uma pessoa que vai ficar na história, já está na história, né, como um ministro que conseguiu colocar os vagabundos dos militares pela primeira vez, né, da alta patente numa cadeia. Os caras estão presos, sabe? Então é muito importante mesmo, né? Eu acho que isso também o condiciona internacionalmente a ser um caso a ser estudado, como você disse, um exemplo para outras nações, tá? Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou $139. Na conversão para nossa moeda, dá quase R$740. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito. E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.